Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Há um déficit que é real, não é fictício. A reforma é necessária e importante para o país. Agora, esse texto que está chegando ao Senado, ele contém algumas injustiças que eu tenho a obrigação, como parlamentar, de tentar corrigir. Vou apresentar algumas emendas a esse texto. Alguns falam assim: mas não pode, o Senado não pode mexer, porque se mexer volta para a Câmara. Ora, então fecha o Senado Federal. Porque se o Senado não puder cumprir o seu papel de casa revisora, tem que fechar o Senado Federal. Porque não tem porquê nós termos um modelo bicameral. Eu me pauto na minha vida pública, enquanto representante aqui, eleito pela população do Distrito Federal, pelo que eu considero justo. Então o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, a reforma é necessária, um governo não pode gastar mais do que arrecada, é importante para o país. Agora, o texto tem algumas injustiças que precisam ser corrigidas e que eu tenho a responsabilidade, como parlamentar, de tentar corrigir. Por isso, irei apresentar algumas emendas a esse texto. Por exemplo, não é correto que alguém que ganha menos do que o teto do INSS, que é de R$ 5.839, que esse alguém tenha um aumento da sua contribuição para o Estado. Tenha que aumentar a sua contribuição. Uma coisa é se instituir uma idade mínima para evitar que uma pessoa na minha idade, por exemplo, se aposente. Outra coisa é aumentar a contribuição de uma pessoa que ganha menos do que o teto do INSS, que é de R$ 5.839. Alguém que ganha R$ 4.600 não é um privilegiado. Ou alguém acha que é um privilegiado. Alguém que ganha 4.600 não é um privilegiado. O texto, ele aumenta a contribuição a partir de 4.500. Abaixo de 4.500 ele reduz a contribuição. Mas acima de 4.500 ele aumenta. Não é correto. Se nós temos um teto do INSS que é R$ 5.839, não é correto se aumentar o teto da contribuição, se aumentar a contribuição de quem ganha menos do que esse teto. E de 4.500 a 5.839 está aumentando esse teto, está aumentando a contribuição. Então isso não é correto, isso precisa ser corrigido. Não é correto que o Estado tire mais do salário dessa pessoa. Alguém que ganha R$ 5.000 por mês, 4.800, 4.700, 4.600, não é um privilegiado. Uma outra emenda que eu vou apresentar. A Câmara fez uma alteração importante no texto, colocando a idade mínima, mas colocando os 15 anos de contribuição. O problema é que o texto só agrega mais valor à aposentadoria a partir dos 20 anos de contribuição. Então tem um lapso aí entre 15 anos e 20 anos, que se a pessoa contribuir por 15 anos, ela ganha a mesma coisa do que se ela contribuir por 19 anos e 11 meses. Está errado. A cada ano tem que aumentar também o que a pessoa vai ganhar na sua aposentadoria. Então, até para incentivar a pessoa a contribuir. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é que passa-se a ter um aumento, ao invés de esperar 20 anos para aumentar a cada ano 2% no rendimento da pessoa, a partir de 15 anos aumenta 1,6% o rendimento da pessoa. Chegando nos 40, dá os 100%. Então, começar a aumentar a partir de 15 anos. Se a pessoa contribuir por 16 anos, ela já tem um aumento.
Se não, ela contribuir por 15 e por 20 é igual, só aumenta a partir de 20, e ela tem o direito, com 15 anos de contribuição, e isso afeta principalmente os mais pobres. Então, a proposta é aumentar com 15 anos de contribuição 1,6% a cada ano, e não esperar 20 anos para aumentar 2%. A terceira emenda, ela visa a questão da aposentadoria de parlamentar. O texto só mexe com os novos, mas quem está hoje, o Congresso Nacional inteiro, pode continuar tendo aposentadoria de parlamentar. Isso não é correto. Isso não é correto. Então, a minha emenda visa que todos os parlamentares tenham que aderir ao INSS e receber pelo INSS. Vamos colocar uma regra de transição, mas todos, acaba a aposentadoria de parlamentar e todos passam a receber pelo INSS. Sei que isso causa uma resistência aqui na casa, mas isso é importante ser feito. Se vai mexer com a aposentadoria de todos os brasileiros, tem que mexer com a de parlamentares também. Não só para os novos, mas para os que estão aqui também. Eu, no meu primeiro dia como senador, abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. E em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. E também sou autor aqui nessa casa do PLS, do projeto de lei que acaba com a aposentadoria especial de parlamentar. Então é preciso também se mexer na questão da aposentadoria de parlamentar, e não só para os novos, mas também para os atuais. Quarta emenda. Não é correto na pensão por morte alguém poder receber menos do que um salário mínimo. Então, é preciso que isso também seja revisto no texto. Ah, mas vai colocar no novo texto. Não, nós estamos votando esse texto. Tem que mudar nesse texto. Ah, mas vai voltar para a Câmara. Nós estamos criando uma lei que é permanente para o país. É uma lei para ficar, que vai ficar aí durante anos e anos. Por causa de mais um mês ou um mês e meio para voltar para a Câmara, aí não pode mexer. Já falei e volto a repetir. Se o Senado Federal não puder mexer no que a Câmara traz para cá, é melhor fechar o Senado Federal, porque não tem cabimento você ter uma casa revisora. Então não é correto alguém receber uma pensão de menos de um salário mínimo. Se o texto abre uma brecha para isso, isso precisa ser corrigido sim. Então vou apresentar também uma emenda com relação a isso. Uma outra emenda que eu vou apresentar, ela visa que o cálculo seja feito com 80% das maiores contribuições que a pessoa fizer para o regime geral da Previdência Social. Esse texto atual, da média, a pessoa começa ganhando pouco, ela vai crescendo ao longo, então sempre tem um prejuízo no final. E isso visa também resguardar principalmente os mais pobres. Então, ficaria por 80% da média, os 80% das maiores contribuições. Esse seria o novo cálculo. Então, senhor presidente, só para encerrar, sem querer tomar muito tempo, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Há um déficit que é real, que não é fictício. A reforma é necessária, é importante para o país. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, esse texto tem algumas injustiças que o Senado Federal tem, na minha opinião, obrigação de corrigir. E eu, como parlamentar, tenho obrigação de tentar corrigir isso aqui. Por isso, estou apresentando essas emendas ao texto, que eu gostaria de ver sendo analisadas por esse plenário e por essa Casa Legislativa. A reforma ela é importante para o país, mas o texto tem algumas injustiças e algumas distorções que precisam ser corrigidas. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.